Testículo não descido é o que se chama, na terminologia médica, de criptorquidia. Isso vem do grego. Cripto significa escondido e orquido, testículo. Então, o testículo que é escondido. O testículo que não está no lugar onde deveria estar, que seria na bolsa testicular. Os testículos, quando a criança ainda é feto, está no útero, os testículos são intraabdominais, eles nascem dentro da barriga. Então, mais ou menos a partir do 7º mês de gestação, eles iniciam um trajeto de descida, passam por um túnel que chama canal inguinal e vão se localizar a cada lado na bolsa testicular. Isso é o normal. Então, quando ele, ou um ou os dois, não estão na bolsa testicular, estão acima, que pode ser na virilha, que é a região inguinal, ou mesmo ainda dentro do abdômen, é isso que é o testículo não descido ou criptorquidia. Os pais, eles podem identificar, apesar de não ser comum os pais olharem a bolsa testicular. Muitas vezes a criança tem uma gordura na região escrotal que fica parecendo que o órgão está lá, mas não está. Então, normalmente, quem diagnostica isso é o pediatra. Então, o pediatra, e é função do pediatra, na avaliação geral corporal, palpar os testículos, isso é obrigatório. No entanto, se os pais perceberem que uma das bolsas está vazia, que não há presença ou qualquer dúvida, deve consultar o próprio pediatra ou, no caso de o pediatra também identificar, os pais podem ser encaminhados para o urologista pediátrico. O tratamento do testículo não descido, ele pode ser feito de duas formas. Ou ele pode ser feito por um tratamento hormonal ou ser feito por um tratamento cirúrgico. Nós geralmente usamos hormônio quando os dois testículos não descem. Se a gente imaginar que o problema é hormonal, então afetaria ambos os testículos. Então, quando apenas um testículo não desce, quando a doença é unilateral, o hormônio não faz efeito, porque se o problema fosse hormonal, o outro testículo também não desceria. Então, a indicação de usar hormônio, no caso a gente usa gonadotrofina coriônica, faz algumas injeções, em torno de 5, 6 injeções, no intervalo de 4 dias. A gente usa quando o testículo não descido, ele acontece dos dois lados, ele é bilateral. Quando ele é unilateral, ou quando o tratamento hormonal não resolve no bilateral, então nós tratamos com procedimento cirúrgico. Na verdade, é apenas uma fixação do testículo na bolsa testicular. São 2 pequenos cortes quando é bilateral ou um pequeno corte em torno de 1 polegar, tamanho de 1 polegar, 1,5, 2 centímetros, que a gente faz na região da virilha, como se for uma incisão para uma cirurgia de hérnia, muito parecida. A gente identifica o testículo que está ectópico, que está para fora, descola ele e reposiciona, fazendo um túnel e reposicionando e fixando ele na bolsa testicular. O que a gente tem feito ultimamente, nos últimos casos, e a gente inclusive está publicando a nossa experiência agora, é uma técnica um pouco mais moderna, que a gente, ao invés de fazer uma incisão, um corte na virilha e outro corte no saquinho, na bolsa testicular, a gente faz tudo por um único corte no saquinho. Então é menos dor, menos região para cicatrizar, então o pós-operatório é muito mais confortável para a criança. É uma cirurgia minimamente invasiva. Os testículos, eles estão na bolsa testicular, não é por acaso. Se a gente olhar os mamíferos em geral, praticamente todos eles, quase todos, têm os testículos localizados para fora do corpo, numa bolsa, que é a bolsa testicular. Isso porque na bolsa testicular a temperatura é 2 a 3 graus menor do que a temperatura intracorporal, que é a temperatura ideal para o testículo trabalhar. Então, se o testículo está fora da bolsa, ele vai ser exposto a uma temperatura mais elevada. Essa temperatura mais elevada oxida os testículos, faz produzir radicais livres que causam dano às células germinativas, que vão se transformar em espermatozoides no futuro. Em outras palavras,
a permanência de um testículo fora da bolsa pode gerar infertilidade. Então, quanto mais rápido ele tratar, de preferência entre os 6 meses e 1 ano de idade, melhor. Além disso, os testículos possuem células que vão produzir a testosterona. Então, se o testículo não decíduo não for tratado, essas células também lesam e a testosterona, que vai gerar os caracteres masculinos, ela pode ser produzida indevidamente e isso prejudicar um pouco a criança no futuro. E por fim, estima-se que em torno de 5 a 10 vezes há um aumento de chance, de torno de 5 a 10 vezes, de haver câncer testicular. Então, são as 3 principais razões para se operar um testículo não descido.